Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara. Mais uma vez estou na sala de casa para gravar vídeo para vocês. Inclusive estou com um ventinho aqui porque hoje está insuportavelmente quente, o que é estranho, já que a gente está entrando no período do inverno amazônico aqui em Belém, então já era para estar chovendo, não era para estar tão quente, mas o vídeo não é sobre isso, e sim sobre livros para ler antes que o ano acabe. Afinal de contas, a gente está entrando aí no último mês de 2024, e eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que esse ano passou muito rápido. Então, pensando nisso e também no fato de que eu vou estar de férias, eu pensei, por que não acrescentar mais livros na minha TBR anual? Afinal de contas, esses livros que eu selecionei, eles não estão em nenhuma das minhas TBRs, tanto anual quanto a de outono, e são livros que eu realmente pretendo ler até o final do ano. Como vocês sabem, geralmente eu leio um livro por semana, e se eu não me engano, agora em dezembro a gente vai ter 5 semanas, se não me falha a memória. Só que aí, em vez de eu colocar 5 livros, eu acrescentei alguns. Então, basicamente, são aí acho que uns 9 livros que eu tô pretendendo ler e que eu espero que também vocês se sintam inspirados a ler também agora nesse mês de dezembro. Eu vou começar essa lista com Wicked, que é um livro que eu já estava querendo ler antes do lançamento do filme. Eu já tinha assistido algumas análises da obra e quando eu assisti ao filme nessa semana agora, eu fiquei completamente apaixonada pela história, pelos personagens, pelo mundo de Oz. Então eu pensei, é agora, esse é o momento de eu ler o Wicked e me apaixonar ainda mais de toda essa nova visão que o mundo de Oz traz com essa repaginação. Em Wicked, a gente vai conhecer um pouco mais das bruxas que fazem parte ali do universo de Oz, principalmente a Glinda e a Elphaba. Na verdade, o livro ele é muito mais focado na Elphaba e a gente vai entender o que foi que aconteceu na história dela para ela se tornar a bruxa que a gente conhece em O Mágico de Oz. Lembrando que Wicked ele não é uma obra originária dos livros do Mágico de Oz, mas sim uma nova perspectiva desses personagens que a gente já conhecia. Eu sei que o livro ele tem algumas diferenças, principalmente em relação à peça da Broadway, e que o filme é mais baseado na peça do que no livro em si. Então essas diferenças criativas entre as obras me pegou muito e me fez ficar ainda mais curiosa para ler esse livro. Então eu pensei, por que não colocar agora nessa lista para ler durante esse mês de dezembro. Inclusive, eu acho que vai ser, sim, a próxima leitura que eu vou estar fazendo nesse início do mês de dezembro. E aí, seguindo no embalo de Wicked, eu coloquei O Mágico de Oz. Para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha assistido o clássico de 1939 e eu assisti recentemente e eu achei muito fofinho. Ele tem algumas críticas e ele tem também uma inocência que eu entendo o porquê das crianças, principalmente, ficarem encantadas com esse filme. Eu achei extremamente divertido. As músicas não são tão, assim, interessantes porque eu não sou muito fã de musical, confesso pra vocês. Existem só 2 músicas nesse filme que eu gostei bastante, mas o restante, assim, eu não curti tanto. Em comparação com Wicked, por exemplo, eu gosto mais das músicas de Wicked do que de O Mágico de Oz, mas isso são gostos mesmo. Não quer dizer que as músicas de O Mágico de Oz sejam ruins, mas enfim, eu não tô aqui pra falar do filme, mas sim do livro. Em O Mágico de Oz, a gente vai acompanhar a Dorothy, que é uma garotinha que vive em uma fazenda com seus tios, e em um determinado dia ela acaba tendo a sua casa transportada pro mundo de Oz, e ela acaba encontrando ali novos amigos e novos desafios. É uma história muito lúdica, mas eu também já vi algumas análises falando sobre o quão político o Mágico de Oz também é, que a gente pode ler esse livro com essa outra perspectiva. Então isso me fez ficar ainda mais curiosa para ler essa obra. Eu sei que O Mágico de Oz é uma série muito extensa, mas eu coloquei nessa lista o primeiro livro dessa série. Outro livro que eu coloquei nessa lista foi Amanhã, Amanhã e Outro Amanhã, que é um livro que eu não conheço ninguém que tenha desgostado. Na verdade, acho que todo mundo que leu, de alguma forma, foi impactado por aquela leitura.
E obviamente deve ter alguém que não curtiu tanto assim essa obra, mas é um livro que está na minha TBR desde 2023. Esse ano eu deixei ele um pouquinho de lado, mas como ele está disponível no Kindle, eu pensei, é o momento ideal para eu estar lendo esse livro. Em Amanhã, Amanhã e Outro Amanhã, a gente vai acompanhar dois amigos que sempre tiveram sentimentos um pelo outro, mas que de alguma forma nunca se envolveram amorosamente. A Sad e o Sam, eles trabalham, se eu não me engano, nesse meio de games, e eles acabam criando em conjunto um jogo que vai mudar a vida deles, e essa parceria entre eles vai trazer fama, felicidade, dúvidas e de certa forma uma imortalidade. É um livro que eu tenho expectativas muito altas, porque algumas das pessoas que eu acompanho e que têm gostos similares aos meus também curtiram bastante a leitura de Amanhã, Amanhã e Outro Amanhã. Então isso me faz acreditar que talvez eu vá gostar bastante desse livro. E para ser sincera com vocês, já tem um tempo que eu não leio nenhum romance romântico, então eu tô carente de livros que tenham essa pegada. Então por isso eu acabei colocando ele aqui nessa lista. Existe um livro que eu já estou pensando em ler ele já tem um tempo, até mesmo antes de eu criar o canal, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse é um livro que todo tempo eu penso em ler e eu acabo postergando por achar que eu não estou preparada para a leitura, ou então que não é o momento ideal para eu estar lendo esse livro. Só que recentemente eu estava passando por uma livraria e eu peguei e pensei muito sobre, e eu cheguei à conclusão de que agora é o momento de ler Vidas Secas. Eu acho que é o momento que eu vou apreciar mais a obra, vou entender mais as camadas que essa obra carrega, e também por ter já 30 anos, pode ser que eu acabe curtindo mais essa obra literária. Lançado em 1938, Vidas Secas vai acompanhar uma família de retirantes sertanejos que é obrigada a se deslocar de tempos em tempos para fugir da seca. Essa família é formada pelo Fabiano, a sua esposa, sim, a Vitória, e os dois filhos que não têm nome. Eles só são chamados de filho mais velho e filho mais novo, e da cachorrinha Baleia, que tem esse nome até irônico, eu diria, já que ela é descrita como uma cachorrinha extremamente magra. Esse é um livro que denuncia fortemente as mazelas do povo brasileiro, principalmente a forte miséria que assola o sertão do Nordeste. Então é um livro que eu tenho certeza que ele é muito impactante e que vai deixar aquela marca em mim como leitora. E também tem o fato de que o livro é bem curtinho, então eu acredito que dá para estar lendo ele em uma semana e lendo outro logo em seguida. Então eu acredito que esse é o tipo de livro que eu vou conseguir encaixar em uma semana de leitura para gravar algum conteúdo, principalmente agora no mês de dezembro. Então eu tô bem curiosa e bem ansiosa, acho que essa é a palavra certa, né, para me expressar. Eu acho que eu tô bem ansiosa para ler Vidas Secas e, enfim, compreender por que esse livro é tão querido por aqueles que o leram. Eu conheço muita gente, inclusive do meu círculo de amigos, que já leram esse livro e gostam muito dessa obra, então eu tô bem ansiosa mesmo. E essa lista não seria minha se não tivesse um livro de terror, e dessa vez eu resolvi colocar O Pacto, do Joe Hill. E esse é um livro que eu também já vi algumas pessoas comentando sobre ele, então eu tenho muita curiosidade em ler. Nele a gente vai acompanhar o Ig, que é um cara que tinha a vida perfeita até que um crime hediondo é cometido contra sua esposa, e ele é o principal suspeito. E apesar de não ter provas ali que o incrimine, a cidade em que ele vive acaba tomando ele como o principal suspeito daquele crime que foi cometido. Um ano se passa e depois de uma bebedeira desenfreada, o Ig acorda com muita dor de cabeça e ele percebe que chifres começam a nascer ali na cabeça dele. Só que as pessoas aparentemente não notam isso nele, só que toda vez que ele vai conversar com elas, elas entram em uma espécie de transe e começam a contar pro Ig os seus pecados mais horrendos e que elas nunca contaram para ninguém. Então esse livro tem um toque de sobrenatural e julgamentos que muito me deixa curiosa para ler esse livro, então pode ser que eu vá gostar da obra. Até porque, gente, eu li muito livro de terror esse ano, mais do que eu estava esperando, então eu ainda tô nessa vibe assim de livros de terror e livros
que trabalham uma sociedade, sabe? Que vão trazendo camadas e mais camadas sobre como o ser humano adora apontar o dedo pro amiguinho, mas esquece que tem alguns apontados para si mesmo. Então, eu tô bem curiosa para ler O Pacto. É um livro que já tá, assim, acenando para mim já tem um tempo, sabe? Então, eu pensei que esse seria o momento ideal para colocar esse livro para ler. E outro livro que eu coloquei nessa lista foi O Perfume, que é um livro que foi usado como base para o filme de mesmo nome e que eu tenho certeza que vocês já devem ter assistido esse filme. E eu vi recentemente que alguém leu esse livro, não lembro quem foi, e comentou sobre como a leitura foi impactante e isso acabou atiçando a minha curiosidade. Peguei o livro, tá no meu Kindle e desde então eu venho postergando essa leitura. E a história de O Perfume, ela vai ser ambientada na França do século XVIII, quando o recém-nascido Jean-Baptiste ele é abandonado pela própria mãe em um mercado parisiense junto a uns restos de peixes e ele acaba crescendo sendo menosprezado pela sociedade. Conforme o Jean vai se desenvolvendo, ele vai percebendo que ele tem uma característica que o difere dos outros seres humanos. Ele consegue ter uma sensibilidade olfativa muito extrema e isso acaba fazendo com que ele desenvolva uma certa obsessão em relação a perfumes. E essa obsessão está ligada justamente a um fator que faz ele ser menosprezado pela sociedade. Então ele começa a fazer essa busca para se tornar aquilo que ele acha que ele deve ser, que é amado e aceito pelas outras pessoas. No entanto, para o Jean obter essa essência para ele, ele precisa usar de subterfúgios não muito legais, se é que vocês me entendem, para extrair essa substância do corpo das suas vítimas. Então, eu tenho para mim que é um livro extremamente bem elaborado, que tem um mistério e que tem toda uma carga dramática que vai acompanhar a gente do início até o final do livro e que as opiniões que eu vi, na internet me deixaram ainda mais curiosa para ler esse livro. Eu tinha dito para vocês que eu não tinha colocado nenhum livro que já tinha aparecido em uma TBR aqui do canal. No entanto, eu coloquei um livro que eu já tinha citado para vocês em um vlog do canal, inclusive desse ano, que é O Crime do Padre Amaro. Esse é um livro que eu já tô com vontade de ler tem um tempo e eu acabei deixando ele passar por aparecer em outros livros que acabaram chamando a minha atenção de uma forma mais incisiva, eu diria, só que dessa vez eu coloquei esse livro e eu com certeza vou ler ele agora no mês de dezembro. Com a morte do pároco da cidade de Leiria, o Padre Amaro é designado para ser o novo pároco da cidade e ele acaba se instalando na casa da senhora Joaneira. Só que lá ele acaba se encantando pela filha dela e ele começa a se questionar sobre todo o celibatário que ele se propôs a fazer. Afinal de contas, ele é um padre e também é um livro que vai mostrar toda a face corrupta que aquelas pessoas daquele clero ali tinham. Então é um livro que eu sei que ele tem uma carga irônica muito forte, é um livro também que as pessoas costumam dizer que é muito, muito, muito interessante, assim como os outros livros dessa lista. Eu nunca vi ninguém falando desse livro como algo ruim ou como uma experiência ruim de leitura, pelo contrário, são comentários extremamente positivos que me fazem ficar ainda mais curiosa para ler essa obra. Então, como eu já tinha dito em um outro vídeo aqui do canal, é um livro que eu tô com vontade de ler e é um livro que eu vou ler agora nesse mês de dezembro. Inclusive, se vocês já leram O Crime do Padre Amaro, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa obra. E para fechar a lista de livros para ler antes do ano acabar, eu coloquei A Cor Púrpura, que é uma história que já tá assim aparecendo na minha vida com uma certa frequência. Eu conheci o livro quando eu estava no ensino médio e eu conheci o filme também quando eu estava no ensino médio. Foi uma recomendação de um dos professores que eu tinha na época. Só que como eu assisti ao filme, eu não li o livro, tá, gente? Como eu assisti ao filme quando eu era muito mais nova, existem algumas coisas que eu não lembro tão bem assim. Então eu pensei em colocar esse livro porque é uma obra clássica, é um livro que muitas pessoas
leram e gostaram bastante. É um livro que tem uma importância muito grande para a literatura. A Cor Púrpura é ambientada no sul dos Estados Unidos entre os anos de 1900 e 1940, e nele a gente vai acompanhar a história da Sally, que é uma mulher negra, pobre e semi-analfabeta. Sally teve uma infância extremamente brutal. Ela foi abusada pelo padrasto dela e é forçada a casar com o viúvo Albert, que já tem 4 filhos e é um cara extremamente violento. Durante 30 anos, a Sally escreve cartas tanto para Deus quanto para sua irmã, que é missionária na África do Sul. E os textos dessa carta vão amadurecendo conforme a Sally vai crescendo. Apesar de tratar de tópicos pesados e da carga dramática que a história carrega, A Cor Púrpura é uma história que fala sobre amor, redenção e mudanças. É o tipo de história que marca quem lê, marca quem assiste ao filme, e eu tenho certeza que eu também tenho altas chances de sair dessa leitura extremamente marcada. E eu acho que talvez eu vá sair dessa leitura com ele como meu favorito de 2024. Eu tenho altas expectativas em relação a esse livro e eu acho que talvez vai ser uma leitura assim extremamente importante de ser feita e vai fechar o ano de 2024 assim com um saldo positivo. Então, expectativas foram criadas em relação à Cor Púrpura. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e da lista de livros. Espero que vocês possam ler alguns deles. Se vocês já leram, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessas leituras. E se vocês também estão pensando em ler alguns livros antes do ano acabar, me contem aqui embaixo. Se vocês são novos aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever e de curtir o vídeo, assim o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e recomenda para outras pessoas que também gostam de livros. Vale lembrar, gente, que recentemente saiu uma pesquisa falando sobre a porcentagem da população brasileira que lê, e o resultado dessa pesquisa não foi nada animador, porque mais da metade da população brasileira não está lendo. Então vamos fazer a nossa parte, vamos falar sobre livros, bora fazer com que as pessoas se sintam com vontade de pegar um livro para ler. Então eu espero que eu possa ter deixado vocês com um pouquinho de vontade de ler esses livros que eu citei aqui nesse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!